Nenhum outro Deus. Palestra realizada em 16 de julho de 1968. Neville Goddard. O assunto desta noite é que não há outro Deus. Você encontra isso no primeiro mandamento do livro de Êxodo, o capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 2. Seguido do segundo: não faças imagem alguma, seja na terra, nos céus ou abaixo do mar. Êxodo 20, versículo 4. Nenhuma imagem. Agora, se eu ouvir a palavra de Deus, eu faço uma imagem? Se você ouvir a palavra de Jesus, você tem uma imagem? Se você tiver outra imagem que não seja eu sou, estará violando o mandamento. Eu sou o Senhor. Bem, isso poderia ser traduzido: eu sou o eu sou, pois a palavra traduzida, o Senhor, é a mesma palavra que é Jod, Ri, Val, Ri. E quando eu venho ao povo de Israel e digo-lhes que o Deus de seus pais me enviou e me perguntaram qual é o nome dele, o que eu devo dizer? Diga a eles: eu sou, te enviei. Esse é o meu nome para sempre, e com isso serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3, versículo 13 e 16. Meu próprio nome eu sou. Assim, não me faças imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4. E os que conhecem o teu nome confiam em ti. Agora, estes são os mandamentos das Escrituras. Se realmente acredito, não posso recorrer a outro. Eu não posso recorrer a nada no mundo, mas a Deus. E Deus tornou-se eu para que eu me tornasse Deus. Então, o núcleo do meu ser é eu sou. Antes de dizer eu sou um homem, eu sou. Antes de dizer que sou rico, pobre, conhecido, desconhecido, antes de qualificá-lo, condicioná-lo, colocar qualquer coisa sobre ele, esse núcleo é Deus. Isso é eu sou. Agora, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Lucas 6, versículo 46. Agora, ele não limita este poder, absolutamente nenhum. O que quer que você deseje, quando você orar, acredite que você o recebeu e você o fará. Marcos 11, versículo 24. Ele não diz que é bom para você ou ruim para você. Cabe inteiramente ao homem fazer a escolha. Eu sei o que eu quero? Bem, se eu sei o que eu quero e acredito nisso e confio inteiramente em Deus como minha maravilhosa imaginação humana, então devo mudar meu mundo exterior para me conformar com a minha atividade imaginal. Assim, a entrega de Israel do Egito, da casa da servidão, é a sua própria imaginação humana maravilhosa, entregue a partir dos fatos da natureza. Você vê os fatos, ouve os fatos, mas eu não gosto deles. Admito que devo ter algo a ver com externalizar as coisas de que não gosto. Então, na minha ignorância, imaginei todo tipo de coisa. Eu pensei que poderia fugir com isso. Eu pensei que ninguém me viu, que ninguém saberia o que eu estou imaginando quando estou sozinho, porque ninguém está por perto. Não estou falando, não falo com ninguém, não escrevo, é um segredo, é meu segredo, é tudo imaginação. Então não posso me satisfazer? Passo por alguém na rua e digo: oh, que cara!
Eu disse tudo isso em mim e ouvi algumas notícias de outra pessoa, e fiquei com inveja do que ouvi. É minha própria atividade imaginal maravilhosa. Eu não consigo conhecer minha própria colheita quando elas aparecem no meu mundo, mas não posso negar que há uma lei que suporta todos os fenômenos da vida. Portanto, não seja enganado, pois Deus não é escarnecido. Como um homem semeia, então ceifará. Gálatas 6, versículo 7. E eu estou semeando, manhã, tarde e noite, pelo que eu entretenho na minha imaginação, pois isso é Cristo Jesus. O homem é toda a imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. E o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Jesus. E nós somos seus membros, um com o corpo de Jesus, e essa é a nossa maravilhosa imaginação humana. E um dia despertará como uma flor, e veremos o que fizemos em nossa escuridão, em nossa ignorância. Nenhuma condenação, pois pagamos o preço enquanto agimos imprudentemente. Então, não há julgamento final quando você e eu somos trazidos diante de algum ser externo para sermos julgados pelo que fizemos. Estamos pagando o preço de manhã, tarde e noite, enquanto caminhamos pela terra. Eu li essa história desagradável, eu li essa coisa adorável, e de repente eu percebi porque eu fiz isso sozinho. Eu plantei isso. Nenhum Deus do lado de fora me deu em resposta a uma oração. Minha própria atividade imaginal fez isso. Ninguém me recompensou, nenhuma recompensa. Eu simplesmente coloco em movimento. Eu fiz isso, sabiamente ou imprudentemente. Eu fiz isso de bom grado ou não, mas eu fiz isso. E assim tudo vem ao meu mundo porque eu, nos meus momentos de atividade imaginal, e eu não paro com isso, estou fazendo de manhã, tarde e noite. Eu os coloquei em movimento. Então, se eu sou realmente livre no sentido de que fui liberto do Egito, isso significa que minha imaginação é tão controlada e eu sou um com ele, que eu me recuso a aceitar os fatos da vida a menos que eles estejam em conformidade com os ideais que eu quero desfrutar no meu mundo. Então, eu ouço algo de um amigo meu. Ele está desempregado. Então, esse é o fato. Bem, eu sou realmente livre? Se eu estou realmente livre da tirania do Egito, livre da casa da servidão, tendo ouvido o que ouvi, agora o representarei como empregado com lucro. Agora, os fatos negam isso, mas vou permanecer fiel à minha suposição, como se fosse verdade, confiante de que imaginar cria a realidade, e, portanto, se eu persistir em minha suposição, ela se tornará realidade. Bem, tendo feito isso e provado isso repetidas vezes, tendo compartilhado o que descobri com os outros, para fazê-los fazendo isso repetidas vezes, então você fica indiferente quanto ao que os outros pensam. Se há provas de uma coisa, realmente importa o que o outro pensa? Se eles lhe disserem que você é estúpido ao acreditar que um ato imaginário se tornará realidade, você quer dizer que você não tem nada neste mundo, mas nada. E você ousa assumir que você tem. Não apenas o que você tem, mas você tem o que quer e os outros compartilham com você. E eles sabem que você o tem. E você vai dormir esta noite com o estômago vazio, acreditando que foi bem alimentado? Que você dorme esta noite como se as coisas fossem como você deseja que elas sejam, quando todos os fatos da vida durante o dia negam isso? Bem, isso é o que somos chamados a fazer.
Somos chamados a confiar nele, para colocar nossa confiança nele. Quem é ele? Minha própria imaginação humana maravilhosa. Eu não digo sua imaginação, não é dele. Eu sou é o nome dele. É a primeira pessoa presente. Não eu fui, não eu serei, mas eu sou. Mas suponha que eu imaginei e isso não aconteceu. Bem, então o que você está fazendo agora, dizendo que uma vez eu imaginei e ainda não estou imaginando? Em outras palavras, se você me chamar pelo meu nome, você diz, bem, Neville, eu responderei. Se estou fugindo de algo que me envergonha, mostrarei de maneira estranha que respondo a esse nome. Bem, agora eu coloquei um nome em eu sou e você nomeia. Saudável, rico, conhecido, seja o que for que você deseja neste mundo. Por que esquecer isso? Por que esquecer o que você colocou no nome de Deus? Pois o nome de Deus é o único nome de Deus, e o eterno nome de Deus é Eu Sou. Ele não tem outro nome. Agora, o mundo cristão falará de Jesus Cristo, mas no minuto em que você diz Jesus Cristo, você faz uma imagem, pintada pelas igrejas do mundo depois de 2000 anos, violando o mandamento: não faça imagem de esculturas de mim. Não há descrição pessoal de Jesus nas Escrituras, mas nenhuma. Você pode escrever uma biografia de um homem, qualquer homem, e não de alguma forma doar apenas o que ele pode parecer? Alguém pode escrever a biografia de Lincoln ou do falecido presidente Kennedy e não dizer algo sobre seu ser pessoal? Você não pode fazer isso. No entanto, aqui está o maior do mundo, e nenhuma palavra do seu ser pessoal é mencionada nas Escrituras. Ele era alto? Ele era baixinho? Sei que existem padres no mundo que lhe dirão que ele tinha 1,5 metro de altura. Eles encontraram algum tipo de mortalha. Eles acabaram de encontrar os ossos de Pedro. E todo esse absurdo no mundo, isso não é escritura. Escritura é um drama psicológico, é sobrenatural, completamente sobrenatural. Não tem nada a ver com qualquer pessoa que andou na face da terra. E a realidade viva do mundo é Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz, eu sou, esse é Ele. Agora, é claro, o cristão dirá, o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, significando externo a Ele mesmo. E Ele adora isso, mas você dirá, Adonai ou Jeová, o Adonai Elohim, esse é o meu Deus. E algo externo, apesar do mandamento, e ambos estão totalmente inconscientes do fato de que Jeová e Jesus são um. E Jeová e Jesus, ambos sendo um, e o que é um? Eu sou, essa é a unicidade do universo. Bem, se eu posso passar pela cabeça de alguém, e ele acredita e confia completamente nisso, e está disposto a morrer em vez de se voltar para um falso Deus, ele não pode falhar. Você dirá, bem, então, quando isso vai acontecer? Pois imaginei. Bem, aqui estão as palavras de Abacuque. A visão tem hora própria, amadurece, florescerá, se for longo, bem, então espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque 2, versículo 3. É como plantar uma semente. Bem, não desenterre todos os dias, apenas plante-o com a confiança de que contém em si os poderes de externar o conteúdo de si mesmo. Seja um grão de milho, um grão de trigo e o esperma de um homem, ele trará o que estiver contido nele, e assim todas as coisas trazem conforme a sua espécie. Então, se eu me atrevo a assumir que eu sou o homem que eu quero ser, e eu defino isso,
Eu não modifico, não limito. Eu sonho com o tipo de pessoa que eu quero ser. Agora, não precisa se basear na suposição de outra ou em nenhuma recomendação de outra, porque se eu discutir com outra, ele dirá: bem, você sabe, você deveria ter dinheiro. Bem, não é meu desejo da vida. Eu tenho que ter dinheiro para viver, sim, e pagar o mundo de César, mas esse não é o meu objetivo. Aqui, recentemente, um homem no sul morreu, deixando uma fortuna pessoal de 700 milhões de dólares. Você já ouviu falar do nome? O nome dele é Alisson. Temos seu teatro no sul, um teatro adorável. Eu entrei nisso, algo novo no Music Center. Ele possuía todo o estoque do maior seguro, ou seja, Casa de Seguro é uma empresa de empréstimos no país. Pode estar no mundo com ativos superiores a $500 milhão. Ele tem todo o estoque, é dele. Ele deixou para sua esposa, sua segunda esposa de alguns anos e seu filho de primeira esposa de 18 anos. Agora, aquele homem pensava que se você não trabalhasse 18 horas por dia ganhando dinheiro, você não era bom. Ele não contatou seu povo. Em anos, ele nunca fez nenhum contato com os gerentes dos diferentes ramos. Ele permaneceu em casa. Ele não queria esse contato pessoal. Ele era indiferente. Apenas dinheiro, dinheiro, dinheiro. Bem, eu te digo, ele não levou com ele. E assim, dar toda a sua vida para a construção de algo que você não pode levar com você, e você ama tanto isso e você não aguenta, e é por isso que nos é dito: busquem primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Porque o teu Pai sabe que precisas de todas estas coisas. Lucas 12, versículo 30. Mas coloque seu coração completamente em um objetivo que será levado com você. Assim nos é dito: poupai vossa esperança na graça que vem a vós no Apocalipse de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13. Se alguém me perguntasse hoje à noite para aconselhá-lo sobre o que ele deveria querer neste mundo, eu citaria esta passagem: estabeleça sua esperança completamente na graça que vem a você no Apocalipse, o desvelamento de Cristo. Bem, quem é Ele? Teu próprio maravilhoso Eu Sou, amada. Cristo é Deus, o Pai. Bem, se Ele é Deus Pai, Ele tem que ter um filho. Não me diga que você é pai e não há filho para testemunhar sua paternidade. Então, Ele é realmente um pai? Ele está mesmo em mim? Sim, Ele está em ti, e Ele é um pai. Bem, onde é dito nas Escrituras que Jesus Cristo é um pai? Nomeou seu filho? Sim, se lê-lo com cuidado. E então ele se virou para a multidão e disse: o que você acha do Cristo? De quem é filho? Mateus 22, versículo 42. Para o Novo Testamento começa com a declaração: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Mateus 1, versículo 1. Então eles responderam: filho de Davi. Mateus 22, versículo 42. E ele então fez uma pergunta muito simples: por que então Davi no Espírito o chamou Senhor? Se Davi o chama assim Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22, versículo 43 e 45. Bem, todo filho do mundo antigo referia-se a seu pai como meu Senhor. Ele está lhe dizendo que Davi é seu filho. Bem, agora, cronologicamente, Davi viveu. Se eu considero cronologicamente como história secular, Davi viveu 1000 anos antes do advento. Bem, como ele pode ser seu filho? Porque não é história secular. Antes do mundo, eu sou.
Antes de Abraão, eu sou. João 8, versículo 58. E quando o mundo deixar de existir, eu sou. Portanto, ele não é algo que chegou a esse intervalo de tempo em um determinado momento. Ele era antes de todo o vasto mundo, e ele era pai antes do mundo ser. E quem é esse filho? Davi. Davi é a soma total de toda a humanidade, pois para o mundo hebreu, a história consiste em todas as gerações de homens e todas as suas experiências fundidas em um único todo. E esse todo é chamado de eternidade. Eternidade no mundo hebreu é olam, está traduzido eternidade. Agora, nas Escrituras, Davi está diante do rei, e o primeiro ele pergunta ao seu tenente. Ele disse: Abner, filho de quem é esse jovem? 1 Samuel 17, versículo 55. Ouça a frase cuidadosamente. Ele não está preocupado com o rapaz, ele está preocupado com o pai do rapaz. Ele disse: Abner, cujo filho é esse jovem? E o tenente respondeu e disse: Como você vive, ó rei, eu não posso dizer. Ele disse: Informe de quem é filho esse jovem. Eles perguntaram: Ninguém sabe. E então Davi está diante do rei, segurando a cabeça do gigante Golias na mão. E disse a ele disse: De quem é filho, meu jovem? E ele disse: Eu sou o filho do teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel 17, versículos 55 e 58. Ouça, em cada caso ele está perguntando sobre o pai. Então a resposta volta: Eu sou o filho de Jessé. Bem, Jessé é qualquer forma do verbo ser. Ele está dizendo ao rei: Eu sou o filho dele, cujo nome é Eu Sou. Bem, quem é Eu Sou? Eu Sou é o nome de Deus para todo sempre. Então, ele diz que ele é Deus, pois Davi o chama de pai. Agora, se Cristo se tornou eu, como a Escritura ensina, você não percebe que Jesus Cristo está em você? A não ser, é claro, que você falhe no teste. 2 Coríntios 13, versículo 5. Bem, se ele está em mim, eu também devo ser pai, porque ele é pai. E se eu sou Cristo, tenho que ser pai do mesmo filho. Não pode haver outro filho, não um Davi, mas o Davi. Bem, Davi vem em uma gloriosa explosão em sua cabeça. E quando tudo desce e o pó está assentado, aqui diante de você está um menino glorioso, como descrito no livro de Samuel. Aqui está Davi, e ele está chamando você de pai, e não há incerteza quanto a esse relacionamento. Você é o pai e Davi o filho. Não há outra maneira de você saber que é o Senhor Jesus Cristo, que é Jeová, a menos que seu único filho o chame de pai. E é assim que as Escrituras se desdobram dentro de nós e todos terão a experiência. Portanto, não tenha outro Deus senão Deus. Não recorra a nenhum Deus exterior. Eles não existem, eles são falsos deuses. Se há outro Cristo além daquele que é crucificado em nós, que na verdade ressuscitou e continua a crescer em nós, que Cristo é um falso Cristo e que Cristo, todos os sacerdócios e eu, quero dizer, todas as denominações protestantes, católicos e o mundo rabínico, ensinar como um Deus externo. Qualquer ensinamento de um Deus externo é um falso Deus. Não há Deus externo. Não faça nenhuma imagem de escultura para mim. Êxodo 20, versículo 4. Então aqui, para não ter outro Deus, somos solicitados pela Escritura
a colocá-lo em prática, pois eu devo cumprir a Escritura. A Escritura deve ser cumprida em mim. O único propósito de ser é cumprir as Escrituras, pois tudo no meu mundo vai desaparecer. Se eu possuísse a terra, deixaria isso para trás de mim, e eventualmente tudo desaparecerá e não deixará vestígios de alguma vez ter estado presente. Mas esta realidade não posso deixar para trás. Então, eu só posso levar comigo a porção da Escritura que eu cumpri. Então, até que ponto eu cumpri as Escrituras? Até que ponto estou vivendo pelas Escrituras? Eu devo viver com isso? Então, você se encontra livre dos horrores do mundo, quando você realmente tem apenas um único Deus, não dois deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6, versículo 3, não 2. Essa é a grande confissão da fé da mente hebraica. Mas eles querem dizer isso quando toda sexta-feira à noite no templo eles dizem isso, e é uma coisa linda quando é entoada na língua hebraica. É lindo, te move, mas aqueles que ouvem e dão a resposta acreditam nisso? Quando eles acreditam que algo fora do eu é sua insegurança? Tire tudo de mim, mas não tire de mim o meu nome que é Deus. Se você não tira de mim e me rouba a sensação de que eu sou, então pegue todas as pequenas coisas, pois estas são apenas sombras. Eu vou reconstruir isso. Eu vou reconstruir tudo como você tira de mim. Então, eu me concedo a você o direito de tirar isso de mim, mas não tire de mim o conhecimento de que eu sou aquele que os homens chamam de Deus. Não Nével, não é pouca coisa que você possa marcar, mas simplesmente minha consciência quando eu estou ciente de ser. E esta maravilhosa imaginação humana que é Deus. Agora, há algo que eu não posso imaginar? Não. Eu posso não acreditar que é possível fazê-lo, mas não me diga que eu não posso imaginar. Eu posso pegar qualquer pessoa no mundo e contar uma pequena história. A história pode ser fantástica. Incrivelmente, eles me seguirão, e se eu usar uma linguagem que eles possam entender, deixe-me usar a linguagem que eles usam, e deixe-me descer ao nível e encontrar palavras que eles entendam e conte a história mais incrível do mundo. Eles podem me seguir. Eles vão me seguir? Eles vão me seguir como? Em sua imaginação. Enquanto conto a história, eles me seguirão e saberão exatamente do que estou falando. Então deixe-me contar com compreensão, pois eles podem fazer isso. O que é possível para um homem que possa entender? Então, ele começa a imaginar o estado. Agora, deixe-me mostrar-lhe de uma maneira simples como isso é feito, porque no mundo de César, nós dependemos de nossos sentidos e damos realidade às coisas baseadas no sentido. O sentido do tato, o sentido do som, o sentido da visão, e damos realidade a isso. Então, nós empregamos estes. A imaginação é uma sensação espiritual. Agora, eu não preciso de objeto real antes dos meus sentidos ou tocá-lo com a minha mão no momento. Eu posso imaginar isso, mas posso tocá-lo na minha imaginação? Bem, veja se você não pode tocá-lo agora. Pense em uma bola de tênis. Basta pensar em uma bola de tênis. Bem, está fora onde? Você pode saltar e ouvi-lo? Pule na sua imaginação e ouça. Você pode segurá-lo? Você pode sentir a textura? Você pode sentir o cheiro? Tudo bem, você fez muito.
Mas você dirá: isso é tudo imaginação, isso é irreal, não existe. Tudo bem. Agora, pegue uma bola de beisebol, faça o mesmo com o beisebol. Ele ressalta? Não, é mais difícil. Ele realmente não reflete no verdadeiro sentido da palavra. Bem, parece a bola de tênis? Não. Cheira assim? Não. Bem, se você pode discriminar entre essas duas substâncias, esses dois objetos, então eles devem existir. Você não pode discriminar entre nada. Se um não é nada e o outro não é nada, bem, então você discrimina. Você só pode discriminar se eles existem. Eles existem, invisíveis aos olhos mortais, mas eles existem. Agora, tudo neste mundo existe da mesma maneira. Se você trouxer isso para a sua mente, isso existe. Tudo o que você precisa da sua parte é a aceitação da realidade. Você acredita que é real? Se você pode concordar que é real na medida em que você está convencido de que é real, vai se tornar real. Agora, quando homens como nosso falecido presidente e o falecido Churchill e o atual Anthony Eden fizeram essas declarações ousadas, se você disser às pessoas como elas escutam, quem disse isso? Elas estão inclinadas a aceitá-las, porque os homens eram proeminentes quando moravam aqui. E aqui, Sr. Hoover, ele me enviou uma cópia autografada de seu endereço que ele deu na cidade de São Francisco na última vez que ele falou na convenção do Partido Republicano. E ele disse que as nações, com suas muitas formas de governo, suas revoluções, todas as coisas relativas a uma nação, a ascensão e queda, disse ele, poderia ser escrita em termos de ascensão e queda de ideias implantadas nas mentes dos homens. Agora, esse é o Sr. Hoover. Se eu dissesse que John Brown disse isso, tudo isso é bobo, mas um homem que se sentou na Casa Branca, e embora ele só tenha feito isso por 4 anos, pessoalmente sinto que ele era um homem muito capaz, um homem que era longe, muito maior do que a história atual jamais deu conta. Um homem realmente ótimo. E ele disse: a ascensão e queda das nações, ou a ascensão e queda das famílias, a ascensão e queda de um indivíduo, poderiam ser escritas em termos da ascensão e queda de ideias implantadas na mente daquele indivíduo, ou que família ou aquela nação. Mude essas ideias. Você não tem que lutar. Ele vai cair se você o abaixar. Subirá se você se levantar. Agora, Churchill disse: esta é uma era na qual a sorte das pessoas é determinada por seus humores. Essa não é uma época em que as pessoas pensem: agora me dê algo primeiro e então me sentirei feliz com isso. Não, ele disse que o clima determina as fortunas, em vez de as fortunas determinarem o humor. Agora, esse é Churchill, um homem muito prático, e aqui ele está dizendo ao mundo inteiro que vai ouvi-lo que um humor, se você tiver um humor, bem, o que é um humor, mas um estado imaginal? Como eu me sentiria se nesse momento eu desejasse alguma coisa intensa e maravilhosa e eu a tivesse? Mas como eu me sentiria? Bem, isso é o humor. Churchill nos diz: pegue o clima, e o clima determinará as fortunas. Não espere a fortuna para reagir ao humor, mas pegue o clima e faça o humor se tornar cansativo e produza o resultado no mundo exterior, a fortuna. E então Anthony Eden fez a afirmação de que uma suposição, embora falsa, se persistisse, tornará endurecida. É negada pela evidência dos sentidos, a razão nega, mas ele nos diz: se eu me atrevo a assumir uma coisa, e ele disse isso no Guildhall, em Londres, quando ele era primeiro-ministro,
Era seu dever dirigir-se a todos os chefes dos diferentes aspectos da comunidade daquele dia do Guild Hall. E eles estavam tendo dificuldades, em seguida, com a Rússia. E ele estava chamando todo o mundo ocidental, falando com o povo britânico, mas chamando o mundo ocidental para mudar sua atitude, pois a menos que a atitude seja mudada, você não pode mudar a Rússia. E se você sempre vai suspeitar dela e tratá-la como se ela nunca fosse confiável, bem, então você vai ter coisas semelhantes se multiplicando no mundo. Tudo o que você tem que fazer, ele disse, suponha que eles estão reagindo como você deseja que eles reajam. E se você persistir nessa suposição, ficará mais dura. Bem, eu tentei com uma pessoa no meu mundo que parecia teimosa em sua atitude para com ela. Bem, outro ou eu mesmo. Minha esposa, quando nos casamos, trabalhava no Music Hall e no homem, que era o seu chefe, um russo, a manteria depois de horas. Ele não iria trabalhar até o meio-dia. Ela veio trabalhar às 9 e as horas eram das 9 às 5. Mas ele não veio até às 12. E ele gostava de trabalhar tarde da noite. E quando ela estava prestes para ir para casa, ele ligava para o seu escritório e dizia: Billy, eu quero que você faça isso. E atrasar o jantar dela por 1h30, 2 horas ou mais. E ela se ressentia dessa atitude desse homem. Então eu disse a ela: ora, querida, enquanto você for agir dessa maneira em relação a ele, ele tem que responder da mesma forma. Você conhece a lei, ele não faz. Então ele faz uma fortuna, e você não faz fortuna, mas você é um artista. Ela era uma designer para os figurinos que apareceram no palco do Music Hall por 11 anos. Então eu disse: fale com ele como se ele tivesse elogiado eu pelo seu trabalho. Esta manhã, quando você for trabalhar, estávamos a apenas 5 quarteirões do Music Hall, onde morávamos. Enquanto você caminha pela Sexta Avenida, faça uma imagem mental dele andando com você e ouvindo a voz dele. É uma voz russa distinta. E tê-lo em seu próprio inglês quebrado. Diga a você como ele está animado com seus projetos. Tanto que ele quer usar todos eles. Mas o orçamento não permite. Ainda assim, ele quer usar todos que você derrubou. Como você se sentiria se ele quisesse todos eles e não tomasse apenas 2 ou 3 e mandasse você de volta ao seu escritório para trazer outros 4 ou 5, mas ele quer todos que você submeteu? Ela começou a fazer isso. Você sabe, não foi 24 horas que sua atitude mudou para Bill. E permaneceu mudada porque ela mudou. Então, temos nas Escrituras: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Nosso amor de Deus é a resposta. Bem, seu amor por alguém é resposta, a menos que você saiba o que está fazendo e coloque em movimento. E então, se você quer que alguém responda, você tem que começar primeiro. Então, ela começou com ele, e até hoje. Claro, ela não trabalha lá há anos, mas até hoje, quando voltarmos, se formos ao Music Hall, ele é todo louvor e alegria. Ele não poderia ser mais gentil, e no entanto, por 11 anos, ele era, aos olhos dela, o diabo. Bem, esta é a vida, e é inteiramente por nossa conta. O que vamos fazer se eu não tiver outro Deus? No minuto em que falou dele como causação, ela tinha outro Deus. E ela tinha o poder de fazer o que ele estava fazendo. E ele não tinha poder porque no mesmo dia em que ela mudou para o Deus real, ele não tinha poder. Ele só podia refletir a atividade de sua própria mente. Então, se eu pensar, agora ele pode me demitir,
Então eu dei a ele um poder que ele realmente não possui, porque o mundo é você mesmo empurrado para fora. Todo o vasto mundo dá testemunho do ser que você é, porque você é Deus e Deus é um ser multiforme. Ele está jogando todas as partes, bom, ruim e indiferente. Então, de repente, de nós, o que estamos fazendo, que evocamos em nosso mundo os diferentes que dão testemunho do que estamos fazendo. Eles refletem a atividade da nossa mente. Então, se você não tem outro Deus, a vida será tão maravilhosa para você. Você não pode começar a acreditar ou entender como você é livre. Sim, no mundo, além disso, no mundo dos sonhos, você ainda se pega no mundo dos sonhos, não respondendo como um autômato. Você se vê quebrando e mudando mesmo no sonho. Quando você chega ao ponto em que no sonho você está no controle e sua atenção não está, eu diria a vítima, mas na verdade é quem está sob o controle de você, então todo o vasto mundo vai mudar. Agora, tudo o que eu posso pedir é que você tente. Simplesmente tente e não diga que uma coisa é muito difícil ou que esta é impossível. Aqui está um sujeito, seu melhor terno, ele diz, era o meu melhor terno. Eu gostei, eu enviei para a lavanderia. Eu sempre gostei do trabalho que a lavanderia fez. E quando eu chamo meu terno, as calças estavam faltando. Depois de 2 ou 3 dias de intensa busca por toda a fábrica, ele não conseguiu encontrar as calças. Minha esposa começou a gritar com ele. Eu disse, não faça isso. Eu realmente acredito nesta lei. O homem me disse quando fiz minha 3ª visita. Quero que você assine isso. Estou seguro e vou pegar um novo par de calças para você combinar com o terno. Eu disse, não, eu não quero um novo par de calças. Eu quero minhas calças, eu só quero minhas calças. Eu não assinarei isso sem assinatura. Ele disse, no meu caminho pela estrada para o trabalho, peguei minhas mãos imaginárias, eu não tirei minhas mãos físicas do volante. Estava dirigindo pela estrada fazendo 65 milhas por hora, mas na minha imaginação, minha mão está no par de calças. Eu posso sentir a textura, como você fez com a bola. Eu posso sentir as calças. Eu estou realmente sentindo isso. Eu fiz todo o caminho até o escritório. Naquela noite, no meu caminho de volta, eu andava de calça. Eu podia senti-las na minha coxa e minhas mãos podiam sentir a textura do pedaço de pano. No dia seguinte, o homem chama minha esposa para dizer que, ao entregar um terno, o par de calças estava debaixo da calça para o terno. Alguém havia escondido 2 calças em uma, mas aconteceu que a dele era escondida, e eles encontraram o par de calças. Agora você dirá, bem, isso é mera coincidência. Não há nenhum acidente neste mundo. Não pense que uma coisa acontece por acidente. Todas as coisas têm causas. Tudo no mundo começa com alguma causa. Bem, agora ele resgatou o par de calças ao não aceitar a evidência dos sentidos. Você pode fazer isso com tudo neste mundo. Eu não me importo com o que é, mas nós somos o poder operante. Não funciona sozinho. Eu sei o que fazer e não faço. Não funciona sozinho. Eu tenho que realmente operar este princípio maravilhoso em minha própria imaginação humana maravilhosa. Então, eu não posso passar o dinheiro. Você chega ao ponto. Como minha esposa, anos atrás, disse-me, você sabe, a única coisa errada com você, Neville, você não pode confiar em ninguém além de você mesmo. Eu disse, eu confio em todos, mas não peça ajuda a ninguém. Se é isso que você quer dizer, eu vou confiar neles, porque eles são eu mesmos empurrados para fora, e eu confio em mim mesmo.
Mas por que devo me voltar para o outro e perguntar a outro quando Deus não é outro? Ele está centrado em mim, como minha própria imaginação humana maravilhosa. E não seria muito melhor eu sofrer no intervalo descobrir Deus do que não sofrer e nunca descobri-lo? Sempre passando dinheiro? Perguntando sobre este, aquele ou outro? Não, eu tenho que ficar em pé sozinho. Na verdade, minha parceira de dança, quando Bill e eu nos envolvemos em 1936, ela disse à minha esposa: "Sabe, vou lhe dizer uma coisa. Como mantê-lo? Use um vestido que se pareça com a Bíblia. Ele está sempre lendo isso." Ela desaprovou de todo o meu interesse pela Bíblia. Para ela, o teatro e todas as coisas desse tipo eram muito mais interessantes. Mas, para eu sentar em casa e encontrar juros, 6 horas por dia, 7 dias por semana, lendo o mesmo livro, a Bíblia, bem, eu não o exaurei e não pude na eternidade. É a palavra de Deus. Está sempre fresco, dia após dia, o livro é fresco. E, no entanto, os 66 livros, eu os li de novo e de novo e de novo. Eu os li com a concordância, tanto o hebraico quanto o grego, e é sempre um livro novo. Quando as pessoas me dizem: "Você leu fulano de tal?", eu digo: "O que é isso? E então?" "Bem, é o melhor vendedor." "Não, eu não tenho, e por favor não me dê, não tenho tempo para lê-lo." Então, eles estão sempre forçando livros sobre mim, mas eu não tenho tempo para lê-los, porque eu nunca exausto o livro, e esse é a Bíblia. Agora, pode parecer insano pegar um livro nos 2000 anos e ainda torná-lo moderno, mas a Bíblia é contemporânea. Não é um trabalho antigo, é para sempre, é contemporâneo. Esses personagens são estados eternos que habitam a imaginação do homem. E chegará o dia em que você os encontrará, e você saberá que são estados. Mas quando você entra nos estados, eles ficam animados. Você anima o estado de Abraão, e aqui está Abraão, mas é um estado. Mas de repente ele se torna carne e osso. Torna-se um ser animado e é Abraão. Você não precisa fazer perguntas sobre quem é você. Você sabe quando entra no estado de Abraão, que é o estado de fé. Todos estes são estados eternos, que é o drama de Deus, e o homem passa pelos estados, como quando passa pelas cidades. Se eu passar por uma cidade, a cidade não deixa de existir, porque passei por ela. Permanece para qualquer um passar. Bem, a mesma coisa é verdade nos estados. Eu passo pelo estado de pobreza. Quando eu passar pela pobreza e esfregar isso e assumir, enquanto eu sou pobre, que eu sou rico, então, quando me tornar rico, a pobreza não deixou de existir. Assim como o estado ou a cidade deixaram de existir. Permanece um estado para qualquer um entrar nele. Quando você sabe disso, você pode perdoar todos os seres do mundo. Ele caiu em um estado e as pessoas dizem: ele é pobre, ele não é pobre, ele está em um estado de pobreza. Ele pode sair desse estado. Enquanto ele estiver nisso, suponha que ele esteja livre. Suponha que ele seja rico agora, ou o que ele achar que seja segurança. E enquanto ele está nesse novo estado, o outro deixa de ser para ele, mas permanece um estado permanente para qualquer um, consciente ou inconscientemente, cair dentro dele. Portanto, quando você sabe disso, você pode dizer como Blake: eu não considero o justo ou o mal estar em um estado supremo, mas ser a todos um estado de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Ele cai em um estado e permanece nele, e então o estado exteriorizará em seu mundo. Quando você sabe disso,
Você é tão livre quanto o vento, e você não vai dormir à noite em qualquer outro estado que não seja o estado de seu desejo. Você simplesmente não faria. E ainda assim, as pessoas dirão: apenas me dê mais 5 minutos, porque eu amo tanto a sensação de ser indesejada. Você não conheceu as pessoas assim? Conheci um homem em Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. Ele odiava Roosevelt, odiava ele. E o homem me disse inocentemente, ele veio para as minhas reuniões, ele disse: quando faço a barba pela manhã, conto-lhe o que penso dele. Eu gasto cada minuto que estou raspando meu rosto dizendo a ele o que penso dele, e não é agradável. Eu disse: por que você faz isso? Bem, ele disse: você sabe, se você for a um show da Broadway hoje à noite e gastar $10 por um assento, você não conseguirá o pontapé nas 2 horas e meia por $10 que eu ganho por nada em 10 minutos pela manhã. Eu sinto todas as minhas emoções excitadas e elas estão em chamas porque eu odeio tanto isso e aquilo. Ele diz: quem você pensa que é? Um rei? Você coloca seu filho, que não é soldado, e faz dele um general? E ele está dizendo todas essas coisas. Bem, Roosevelt não ficou ferido, ele estava ferido. Ele ofereceu presentes de Roosevelt que ele não aceitou. Se eu te der um presente e não for aceito, quem está preso a ele? Eu, o doador. Eu ofereci e você não aceitou. Então, estou presa a isso. Então, ele ofereceu essas coisas a Roosevelt e Roosevelt não as aceitou. Então, ele estava preso a eles. E seu mundo simplesmente foi assim. Ele era filho único, o que possuía para não gostar de um homem que ele nunca conheceu. Mas as pessoas fazem isso. E as pessoas não vão sair do clima sabendo que o humor é causativo. Eles ainda permanecem nele e comem vermes, por assim dizer. Apenas deleite-se por um tempo, sem saber que isso vai acontecer. E quando menos esperarem, a colheita aparecerá. Eles não reconhecerão a colheita e negarão que plantaram ou tiveram algo a ver com o plantio dela. Mas ela teve que vir exatamente como fizeram. Essa é a lei. Então aqui, leve isso a sério. Descubra quem realmente é Deus. Eu digo a você por minha própria experiência. Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. E essa maravilhosa imaginação humana é a videira eterna, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos seus membros. Parafrase de Efésios 5, versículo 30. E o Senhor Jesus Cristo é um com o Senhor Jeová. Eles são um, e o nome de ambos é Eu Sou. Isso é Deus. Bem, você pode dizer Eu Sou? Uma criança pequena, quando nasce, antes de ver qualquer coisa ou saber de alguma coisa, deve primeiro saber que é. Sua pequena mão aparece e nem sequer sabe que sua mão é sua, e olha para ela por um segundo e depois cai e se pergunta: o que aconteceu? Para onde foi esse algo? Ele não sabe que é sua própria mão. Eventualmente, se permanecer tempo suficiente para que ele olhe para isso, mas antes que possa identificar uma mão, ele deve primeiro ser. E está dizendo sem palavras: eu sou. Todos estão dizendo: eu sou, pois esse é o fôlego do homem, porque é Deus em homem. Sem Deus em homem, não há homem. E o nome de Deus é Ele mesmo, e portanto, todo mundo, até mesmo o idiota, está dizendo: eu sou. Aquele que sofre de amnésia total está ciente de ser, mesmo que ele não saiba quem ele é e o que ele é e onde ele está. Ele ainda sabe que ele é. Bem, isso é Deus. Amado irmão,
Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.